toda a sua adoração a Ele. Aproveite esse tempo, aproveite. É bom demais estar na Tua presença. Senhor, te agradecemos, Deus, por esse mover maravilhoso. Te agradecemos por essa presença maravilhosa, Senhor, porque nada é melhor do que a Tua presença. Nada nos satisfaz mais do que a Tua presença. Não são riquezas, não são prazeres deste mundo, mas somente a Tua presença nos satisfaz. Não existe nada melhor, nada mais importante, nada mais gratificante do que sentir a Tua presença. E como é bom estar nesta manhã de domingo na Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, poder desfrutar dessa doce presença neste lugar. Oh, Senhor, como é bom. A vontade é ficar aqui te adorando e te exaltando o dia inteiro. Como é bom estar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Continue conosco, Senhor. Continue usando a minha vida nesta manhã. Oh, Senhor, que não sejam as minhas palavras, que não seja aquilo que eu quero falar, mas que seja a Tua voz através da minha vida, Senhor, tocando cada coração que está aqui, Senhor, inclusive o meu, porque eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero ser ministrado por Ti. Abra cada coração que está aqui, Senhor, para receber a Tua palavra nesta manhã, e que possamos sair deste lugar edificados e cheios da Tua presença, em nome de Jesus. E se a igreja concorda com esta palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor nesta manhã. Amém, amém, glória a Deus. Mais forte, porque é para o Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, amém. A Bíblia fala lá em Isaías capítulo 56, que a casa do Senhor seria chamada casa de oração. E este lugar é uma casa de oração, é o lugar onde a presença de Deus está. Amém. Pode se assentar. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Vamos fazer uma coisa diferente aqui agora. Amém. Levante-se do seu lugar, cumprimente o teu irmão, dê um abraço nele. Vamos ter um momento de comunhão gostoso neste lugar. Amém. Cumprimente a pessoa que está do teu lado. Diga a ela como ela é bem-vinda neste lugar, como o Senhor ama ela. Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz, como é bom e quão suave é que os irmãos estejam em união e comunhão. Amém, glória a Deus. Que bom. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, irmão? Seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Essa é a casa do Senhor, é a casa do Pai, E na casa do Pai nós temos intimidade. Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos para o ministério da palavra nesta manhã. Eu espero que esta palavra edifique a sua vida. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Espero a todos assentarem. Nós estamos nessa série de palavras que falam sobre
a oração do Pai Nosso, né? Mas antes disso eu quero cumprimentar os nossos visitantes, né? Quero aqui dizer que o meu coração, assim, hoje de manhã recebeu um presente muito especial, né? Que é a presença do Reginaldo aqui, né? Reginaldo é um amigo de longos e longos anos, mais de 20 anos, né, Reginaldo? Para quem não conhece, o Reginaldo é o pai da Stephanie, da Manu. Reginaldo, seja bem-vindo nesta casa que é sua, né? O Reginaldo por muitos anos serviu aqui com o meu sogro, né? Eu quero dizer, Reginaldo, que a gente fica muito feliz de te ver aqui, muito feliz mesmo. E eu fui lá, abracei ele, Deus usou a vida dele tremendamente para falar comigo. E é uma alegria, Reginaldo, porque a gente tem orado pela tua vida, né? A gente tem orado pela sua família, pela sua casa, e te ver aqui também é uma resposta de oração e mostra como o nosso Deus, Ele é fiel. Muito feliz de te ver aqui, em nome de Jesus, amém? Amém? Cumprimentar também ali o irmão, como é que é o nome do irmão? Renato, seja muito bem-vindo à casa do Pai, que Deus te abençoe neste lugar, em nome de Jesus, amém. Também está aqui minha cunhada, a pastora Angelita, muito feliz de vê-la aqui, nós amamos ela, né, em nome de Jesus, amém. Então vamos para a palavra do Senhor nesta manhã, né? Estamos nessa série de ministrações sobre o Pai Nosso. Semana passada falamos sobre a primeira parte da oração do Pai Nosso, que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, né? Falamos sobre a palavra Pai e sobre vontade, aliás, sobre santificação, né? A oração do Pai Nosso todos conhecem, né? Pai, vou pedir para Letícia, para Luísa colocar ali para mim, Mateus capítulo 6, verso 9, pode colocar ali para mim. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Semana passada, deixa ainda no 9. Semana passada nós falamos sobre essa primeira parte, né? Falamos sobre santificação e sobre Pai. Deus, Ele é Pai, né? Jesus nos ensinou a nos relacionar com Deus como Pai e também a santificar o nome dEle. E hoje nós vamos falar, pode passar para a segunda parte de Mateus, versículos 6, 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus, né? A oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida em duas partes, né? Primeira parte fala das prioridades de Deus, que é Pai, reino e vontade. Pai, santo, reino e vontade. E a segunda parte fala sobre pão, perdão, livramento e libertação. Hoje nós vamos falar sobre reino e vontade de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo. Nós temos muitos versículos para ler, então eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou buscar ser breve, né? O reino de Deus fala sobre o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Deus, Ele é Rei. A Bíblia fala em Salmo 103, verso 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, Deus, Ele é Rei de todas as coisas. Ele nos criou, Ele criou os céus, a terra, e Ele governa sobre tudo e sobre todos. Por isso que o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a buscar o reino do Senhor, né? O reino de Deus, Ele é sobre todas as coisas. E eu quero falar agora sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele foi prometido no Antigo Testamento.
ele foi inaugurado com Jesus Cristo. A principal mensagem de Jesus era sobre o reino. E ele também será concluído no futuro, quando o Senhor Jesus voltar e governar sobre as nossas vidas. Mas nós estamos vivendo o tempo presente. Por isso que a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a buscar para nós é que venha o teu reino. Eu quero que você abra comigo em 2 Samuel, capítulo 7, e nós vamos ler o versículo 12 e 13. 2 Samuel 7, versos 12 e 13. E a palavra do Senhor fala assim: quando seus dias forem completos e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Aqui nesse texto, o Senhor fala com Samuel sobre a edificação deste reino. Como eu falei aqui no Antigo Testamento, o reino de Deus, ele era uma promessa. E aqui Deus está falando sobre essa promessa com Samuel, que ele edificaria uma casa ao meu nome, e confirmaria o seu trono, o trono do seu reino para sempre. O reino de Deus, ele é eterno, e ele será futuramente eterno. Por isso que nós devemos buscar este reino. Isaías 9, do 6 ao 7, eu quero que você abra também ou acompanhe aqui no telão. Pode colocar para mim. Fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, Jesus é o príncipe de Deus, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortalecer com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então aqui Deus fala com Isaías, que através de Jesus Cristo, o reino de Deus seria inaugurado na terra. E é por isso que Jesus nos ensina a buscar o seu reino. O reino de Deus, ele é um reino de juízo e de justiça, e ele é eterno. Por isso que nós devemos buscar em todo o tempo o reino de Deus. Daniel, no capítulo 7, do verso 13 e 14, fala assim: eu estava olhando as minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal não será destruído. Ou seja, essa promessa deste reino, ela é para todo o povo, toda língua, toda nação. O reino de Deus, ele é uma promessa para todos nós. A promessa do reino é para cada um de nós. Ninguém pode dizer que não tem promessa do reino de Deus.
Todos têm promessa do reino de Deus. Amém. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um rapaz, e ele saía na rua e perguntava para as pessoas, né? Você acredita em Deus? E algumas pessoas diziam sim, outras não. Aliás, você acredita em Jesus? Algumas pessoas diziam sim, outras não, né? E aí ele perguntou para um rapaz todo tatuado, né? Você acredita em Jesus? E esse rapaz disse: não, eu não acredito em Jesus, né? Ele não existe. Se ele existisse, ele também não serviria para mim. E aí uma pessoa comentou embaixo: essa pessoa já está com a alma condenada. E eu não resisti, eu fui lá e comentei, falei: não, Jesus também morreu por ela, e o amor de Deus ainda pode alcançá-la. O reino de Deus, ele é para todos. Não existe pessoas que o reino de Deus não pode alcançar, porque a promessa do reino de Deus é para todos. Ninguém pode dizer que Deus não tem uma promessa para ele. Deus tem uma promessa para cada um de nós, e este reino foi prometido desde a fundação do mundo até hoje. Jesus, ele veio para anunciar este reino. No Antigo Testamento, nós somos tão privilegiados, né, que no Antigo Testamento o reino era apenas uma promessa. Para nós que estamos vivendo hoje, ele já é uma realidade. Lucas capítulo 4, versículo 43, quero que você leia comigo. Pode colocar ali para mim, Luísa. Ele, Jesus no caso, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Muitas pessoas não entendem o que Jesus veio fazer nessa terra até hoje. A gente assistindo The Chosen ali, a gente vê que aquele povo, eles não entendiam o que Jesus ia fazer, né? Eles achavam que o reino de Jesus era um reino militar. E até hoje muitas pessoas não entendem ainda o que Jesus veio fazer nessa terra. Jesus veio nessa terra para inaugurar e estabelecer o reino de Deus. Estava escutando uma palavra essa semana, né? E o pastor falava assim, que ele foi numa casa e tinha uma mulher endemoniada naquele lugar, e a mulher começou a falar: eu vou te matar, eu vou te matar. E ele fala que diz para ela: você não tem como me matar, porque eu não estou debaixo do teu reino, você não tem autoridade sobre mim. Por que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? A primeira coisa que eu busco na minha vida é que venha o reino de Deus. Porque quando eu estou debaixo do reino de Deus, é Ele que me governa. Quando eu estou sujeito ao reinado de Deus, quando eu dobro meu joelho, eu falo: venha a mim o teu reino. Eu estou dizendo: Senhor, a partir de agora, ninguém mais reina sobre mim. O mundo não reina sobre mim, o diabo não reina mais sobre mim, o meu eu não reina mais sobre mim, mas o Senhor reina sobre mim. Mateus capítulo 12, verso 28, fala justamente sobre isso. Jesus fala: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. A minha versão fala assim: é chegado, portanto, a vós o reino de Deus. Porque o lugar que Deus reina, Satanás não tem como agir. Aleluia.
O lugar que Deus reina, Satanás não tem poder, não tem autoridade, porque ali existe um rei, existe uma autoridade, que é a autoridade de Deus. João 18, do 36 ao 37. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Continua. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, Jesus, ele sabia que ele era quem ele era. Ele sabia que ele era rei junto com o Pai, que ele veio a essa terra para governar com o Pai. Por que nós temos que falar na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino? Porque o reino de Deus, ele não é deste mundo. E é por isso que eu preciso invocar este reino sobre a minha vida, porque o reino de Deus, ele não é deste mundo. Deus não se mistura com as coisas deste mundo. O reino de Deus, ele não faz parte deste mundo. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você vive neste mundo. Não tem como conciliar as duas coisas. O reino de Deus foi inaugurado por Jesus Cristo, e nós estamos vivendo este reino presente. Nós estamos vivendo neste momento o reino presente. E quando eu clamo por este reino presente, Deus tem promessas para a minha vida. Abra para mim Romanos capítulo 14, verso 17. Que fala assim: porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não são as coisas deste mundo, mas quando eu clamo e busco pelo reino de Deus, eu recebo justiça, eu recebo paz, eu recebo alegria. No reino de Deus, quando eu busco por este reino na minha vida eu tenho a promessa de justiça, eu tenho a promessa de paz, e eu tenho a promessa de alegria. Amém, aleluia. Lucas capítulo 17, do 20 ao 21. Os fariseus estavam interrogando Jesus, perguntando quando o reino dele viria, né? E Jesus fala, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele lhes respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, ele está aqui nesta manhã. Glória a Deus. O reino de Deus, ele está aonde você estiver. Aleluia. Se você está lá no teu trabalho, o reino de Deus pode estar naquele lugar. Se você está na sua casa, o reino de Deus pode estar naquele lugar. Aonde você estiver, o reino de Deus estará. Basta você dizer: venha a mim o teu reino. O reino de Deus,
Ele está disponível a cada um de nós. Basta nós buscarmos, basta nós clamarmos: venha a nós o teu reino. E esse reino, ele ainda tem coisas para se cumprir no futuro. Nós hoje desfrutamos de parte desse reino, mas este reino ainda vai se cumprir no futuro. Mateus 25:34 fala, bota ali para mim, quero que você acompanhe. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Hoje nós temos o prazer de viver o reino presente, mas Deus está preparando um reino futuro, que será muito mais glorioso do que o reino presente. E isso se cumpre em Apocalipse 11, verso 15. Fala: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Aleluia. Entenda uma coisa: o reino de Deus, ele é eterno. E eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora desse reino. Por isso que nós, quando oramos, nós devemos clamar por este reino. Nós devemos buscar este reino. E eu quero te dar uma chave aqui neste momento. Muitas pessoas acham que servir a Deus pode ser sozinho, que ela não precisa de ninguém. Entenda uma coisa: o reino, ele é coletivo. E eu quero ler Mateus 16, do 18 ao 19. Não é esse, Mateus 16, do 18 ao 19. Pois bem que te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei o quê? As chaves do quê? E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Sabe por que é tão importante você estar em uma igreja, você congregar em uma igreja? Porque quem tem as chaves do reino de Deus, do reino dos céus, é a igreja. Tem muitas pessoas que acham: não, eu posso congregar sozinho na minha casa, eu posso servir a Deus sozinho na minha casa. Entenda uma coisa: quem tem as chaves do reino, quem tem o acesso ao reino, quem pode ligar as coisas no reino, quem pode desligar as coisas no reino de Deus, é a igreja. Amém. Quem tem a chave, o acesso, a legalidade, é a igreja. Por isso que nós precisamos congregar, por isso que nós precisamos viver. A igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela é a comunidade do reino de Deus. É aqui que o reino de Deus se une, é aqui que o reino de Deus trabalha, é aqui que você serve ao reino de Deus. Sabe, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para exaltar, dar honra. A Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra. E eu quero honrar aqui a vida da Giovana, do Cristiano, da Ana e da minha esposa. A Ana trabalhou das 7 da noite até as 7 da manhã, e depois ela veio para cá limpar a igreja.
A Giovana trabalha todos os dias das 7 da manhã até as 7 da noite. E ela todo sábado de manhã está aqui limpando a igreja. O Cristiano tem servido aqui. Todos têm servido, a Jana, o André com os adolescentes, o Valdir no louvor, o pastor Marcelo, a pastora Cristina. Mas eu quero exaltar esse ato, porque isso é servir ao reino. Tem pessoas que acham que servir ao reino é só orar, é só cantar, é só louvar. Mas limpar o chão também é uma adoração. Limpar um banheiro também é uma adoração. Servir a um irmão também é servir ao reino. E você só consegue servir ao reino aqui. Você também pode servir lá fora, evangelizando, falando de Jesus. Mas se você não estiver em uma igreja, para onde você vai levar a pessoa? Você vai falar de Jesus e vai fazer o quê? O Papa sempre dizia, né? Que quando você ganha uma pessoa para Jesus é como um bebê. Não é verdade, a Agna Lita? E ele falava, você não vai jogar a pessoa fora. Você não vai chegar lá na igreja e jogar ela. Você vai ter que... André e a Jana têm praticado bastante, né? Trocar fralda, né? Dar de mamar. Entenda uma coisa, você vai servir ao reino em uma igreja. Você não tem como servir ao reino se você não estiver em uma igreja, porque a chave do reino está aqui. Está em cada uma das mais de 64 mil igrejas que tem no Brasil. A igreja, ela tem a chave do reino. E você só alcança as coisas do reino através da igreja. Por isso que é tão importante você congregar. Por isso que é tão importante você estar aqui. Porque é aqui que você vai servir ao reino. Você não vai clamar pelo reino. No reino, você tem o ônus e o bônus, não é verdade? Você tem os benefícios, mas também tem as suas obrigações. O Brasil é um país que vive uma democracia. Então as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender como funciona um reino. Eu vejo os ingleses muitas vezes, tem um rei que não serve para nada, não é verdade? Mas eles honram aquele rei de tal maneira que é de se admirar. E nós que temos um rei todo poderoso, um rei que pode todas as coisas, e muitas vezes não honramos, e também não queremos servir. Colossenses 1, do 13 ao 14, fala, Ele nos tirou, a minha versão fala diferente, eu vou ler na minha aqui, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Entenda uma coisa, esse versículo aqui tem duas chaves que eu quero que você entenda. A primeira coisa é, só existem dois reinos. Aliás, existe um reino e um império. Ou você está no reino de Deus, ou automaticamente você está servindo o império das trevas. No mundo espiritual só existe duas nações, céu e inferno. Ou você faz parte do reino de Deus, ou automaticamente você está à disposição do império das trevas. E a outra chave que tem nesse versículo é que somente no reino de Deus você tem redenção e remissão dos pecados. Você não vai encontrar redenção e nem remissão dos seus pecados lá fora. É somente debaixo do reino de Deus.
E aí eu quero que você pergunte para a pessoa que está do teu lado: como eu faço parte do reino de Deus? Como eu consigo fazer parte do reino de Deus? Pergunta para ela aí. Como eu posso fazer parte desse reino? Como que eu faço para ser parte deste reino? A primeira condição está em Marcos capítulo 1, verso 15. Coloca ali para mim. Marcos 1,15. E dizendo, Jesus no caso, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui tem duas chaves para você ser parte do reino de Deus. A primeira é arrepender. Você precisa se arrepender dos seus pecados, de tudo aquilo que se afasta de Deus. E a segunda é crer no Evangelho. Crer nisso aqui, ó. Crer na palavra de Deus. Crer que isso aqui é verdade, do início ao fim. Eu estava vendo um vídeo essa semana. Eu esqueci o nome do rapaz, daquele americano que foi assassinado. Enfim, você sabe. E eu estava vendo um vídeo dele, né, sendo interrogado por um homem, e esse homem falava para ele: você crê em Deus? Você crê na palavra? Né, questionando ele. E ele falando: sim, eu creio, porque esse evangelho, ele transformou e libertou a minha vida. E aí esse outro rapaz perguntava: mas por que você crê na Bíblia? Você é um homem tão culto, tão inteligente. E ele começou a falar: primeiro, porque não existe nenhuma evidência histórica ou arqueológica que contradiga com a palavra. Segundo, porque o dia que eu experimentei ela transformou a minha vida. Aleluia! Então, se não existe nenhuma evidência científica que contradiga a palavra, e se ela tem esse poder de transformar, eu não tenho como não crer nela do início ao fim. Glória a Deus. Muitos cristãos têm vivido sem ler a palavra, sem sequer conhecer a palavra. Se você perguntar para um muçulmano, ele conhece o Alcorão de cabo a rabo, estuda do início ao fim, sabe praticamente de cor. Mas nós cristãos muitas vezes temos negligenciado a palavra. E para entrarmos, para sermos parte deste reino, nós precisamos crer. E para crer eu preciso conhecer. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não ler? Como crer se não conhecer? A terceira condição para se ser parte do reino está em João capítulo 3, do verso 3 ao 5, que é um texto bem conhecido, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, né? João capítulo 3, do verso 3 ao 5. Nicodemos foi questionar a Jesus, né? E Jesus respondeu: na verdade, verdade eu te digo, que aquele... Não, é o 3 primeiro, Luísa. É do 3 ao 5, João 3, 3. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Precisamos
nascer de novo. O que é nascer de novo, né? Jesus vai explicar para Nicodemos, mas antes de nós irmos para o verso 5, né? O que é nascer de novo? Nascer de novo é pegar o projeto antigo e jogar fora e fazer um novo. Não é pegar e arrumar, remendar, é fazer novo. É tudo novo, é você pegar todo o teu velho eu e jogar fora e dizer: não, agora é tudo novo, né? A palavra do Senhor diz que não se coloca vinho ou novo em odre velho. Ou seja, preciso nascer de novo. Eu preciso pegar o meu velho eu e jogar ele fora e falar: não, a partir de hoje é tudo novo. Só que esse novo não é qualquer novo. Continua ali, Luísa, verso 4, né? E Nicodemos questiona Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus explica no verso 5, né? Jesus respondeu: na verdade, verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o nascer de novo, ele tem uma condição: ele tem que ser da água e do Espírito. Essa água, ela fala tanto do batismo, mas também fala de Jesus. O que Jesus disse para a mulher no poço de Jacó? Se você beber da minha água, nunca mais você terá sede. Então aqui está falando: se você não nascer de Cristo e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo, nova criatura em Cristo, e ser cheio do Espírito Santo. Para ser parte do reino, tem que nascer de novo, nascer em Cristo e ser cheio do Espírito Santo. E a última condição, a sexta condição, está em Mateus 5,3. Agora sim, Mateus 5,3, pode colocar. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que a Bíblia quer falar com pobre de espírito? Até eu fiquei curioso e fui pesquisar. A palavra pobre aqui, no grego, é ptochos. E o significado dela faz todo sentido. Fala necessitado em todos os sentidos. Humilde, aflito, destituído de toda virtude cristã e riqueza. Então, quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando assim: bem-aventurado aquele que depende de mim em tudo, aquele que sabe que necessita do Pai para tudo, para todas as coisas, para todos os momentos. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem, em si próprio, e faz do seu braço a sua força. E esse versículo é justamente o contrário. Senhor, eu necessito de Ti em tudo na minha vida, em todas as coisas eu tenho necessidade. E a Bíblia fala que essa pessoa, quando ela reconhece que ela necessita do Senhor em tudo, esse vai herdar o reino dos céus. A cada momento que você fazer da sua própria vida, da sua própria força, o seu eu, você não tem condições de entrar no reino dos céus. Quando você achar que é a sua capacidade, que é o seu entendimento, que é o seu conhecimento,
não tem espaço para você no reino dos céus. Agora, quando você reconhece que você precisa dele para tudo, é aí que você está pronto e apto para entrar no reino dos céus, para ser parte do reino de Deus. Segunda Pedro 1, do 5 ao 11, eu vou ler rápido aqui para a gente ganhar tempo. Fala assim: por isso mesmo vós, reunindo toda vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do vosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim entrar, para mim ser parte do reino de Deus, eu tenho que ser diligente. Vocês sabem o que quer dizer diligente? Diligente é aquele que está em todo o momento, cuidando, observando, prestando atenção, tomando cuidado com as coisas do reino de Deus. E não fala só em ser diligente, mas fala em buscar conhecer a Deus em todo o tempo, em todo o momento. E essa diligência fala de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Eu tenho que buscar ser diligente em todas essas coisas, em todo o tempo. Amém. Colossenses 6, do 9 ao 10, fala, né? Colossenses 6, do 9 ao 10, coloca para mim. Colossenses 6, do 9 ao 10. Coríntios, desculpa, gente. Coríntios 6, do 9 ao 10. Primeira Coríntios. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O reino de Deus não é lugar de pecado. E ninguém que tem essas práticas herdarão o reino de Deus. Hoje em dia existem as igrejas inclusivas, né? Entenda uma coisa: a igreja pode até ser inclusiva, mas o reino de Deus não é. Não se engane. Não se engane com essas falsas doutrinas, com esses falsos reinos de Deus que têm sido pregados por aí. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus.
E o último ponto, para mim entrar no reino, para mim ser parte do reino de Deus, fala da próxima parte da oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino e seja feita a vossa vontade. Eu gostaria de ter feito esses dois pontos separados, mas eles estão interligados. O conteúdo hoje ficou meio extenso, mas não tem como falar de reino sem falar da vontade de Deus. Mateus 7, 21. Coloca para mim, Luísa. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar, que venha a nós o teu reino, automaticamente Ele já nos ensina a falar, e seja feita a vossa vontade. Porque não tem como eu clamar, eu buscar, eu ser parte do reino de Deus, se eu não fizer a vontade dEle. Eu não tenho como ser parte do reino de Deus, sem cumprir com a vontade de Deus. E ele fala sobre a vontade de Deus na terra e nos céus. Nos céus, a vontade de Deus, ela é obedecida de forma plena, imediata. Salmo 103, 20 e 21 fala assim: bendizei o Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, ou a sua vontade. Ou seja, nos céus, Deus manda e automaticamente os anjos, todos os seres celestiais, obedecem instantaneamente. Mas na terra, eu escolho. Na terra eu escolho. A palavra do Senhor fala: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, portanto, a bênção. Na terra eu tenho a opção de escolher, mas Deus me manda escolher a Ele. Mas mesmo assim, Deus nos ama tanto que Ele nos deu a opção de escolher. Você escolhe estar com quem você ama, não é verdade? Você que escolhe. Você não é obrigado neste mundo a estar com ninguém. Você escolhe. E no mundo espiritual também a escolha é sua. Por isso que na oração do Pai Nosso, eu tenho que dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, porque eu escolho fazer a tua vontade e não a minha. Romanos 12, 2, versículo bem conhecido. Romanos 12, 2 fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu busco a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso entender que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que para isso, eu preciso entender que a vontade de Deus, ela está na contramão das coisas desse mundo.
Porque para mim experimentar a vontade de Deus, eu tenho uma missão antes. Não me conformar com as coisas deste mundo, mas transformá-los. Transformá-lo. Então a vontade de Deus para a minha vida é não me conformar com este mundo e transformá-lo. É por isso que eu não vivo Deus somente para mim. É por isso que eu devo pregar o Evangelho. É por isso que nós estamos aqui hoje, nesta manhã, pregando o Evangelho, convidando pessoas. Porque é da vontade de Deus que nós não nos conformemos com este mundo, mas que nós o transformemos. Amém. Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4,3 fala: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que vos abstenhais da prostituição. Então a vontade de Deus para a minha vida é a santificação. Deus quer que eu seja santo. No discipulado essa semana com os rapazes, nós falamos sobre isso. A Bíblia fala que quem não for santo não verá a Deus. 1 Pedro 1, do 15 ao 16 fala: como aquele que vos chamou, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a vontade de Deus é que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, em tudo que nós fizermos. Não é só aqui na igreja, não é só na sua casa, mas em todo lugar que você estiver, você tem que ser santo. Primeira Tessalonicenses 5,18 fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então a vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos gratos a Ele. Estou passando por momentos difíceis, seja grato a Ele. Estou passando por luta, seja grato a Ele. Porque a partir do momento que você se coloca debaixo do reino de Deus, você precisa entender que o controle não é mais seu, é dele. E se Ele está te permitindo passar por essa situação, ou é porque Ele quer te provar, ou é porque Ele quer te tratar. Então seja grato. 1 Pedro 2, do 15 fala assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Ou seja, Deus quer que nós façamos o bem. E o que é esse bem que esse versículo fala? Tapar a boca dos insensatos. É uma pessoa estar lá falando mal do Evangelho, você ir lá intervir e dizer: não. É aquilo que eu fiz ontem, falar para a pessoa: não, essa pessoa ainda tem salvação. É combater as falsas doutrinas do reino. Porque tem gente que acha que fazer o bem é só ajudar o próximo, é só ajudar o necessitado. Mas o bem para o reino é defender o reino. O bem para o reino de Deus é cuidar do reino. O bem do reino é você proteger o reino. Você que tem filho, se alguém falar mal do teu filho pertinho, o que tu faz? Não é verdade? Quem tem filho sabe, né? O filho pode até estar errado, mas fala mal do filho perto para ver. Se você faz bem para o seu filho, esse mesmo bem você tem que fazer para o reino. Tem gente que chega a falar mal da igreja, e a pessoa: é verdade, né? Os pastores estão tudo perdidos, essas igrejas estão tudo corrompidas. Concorda, gente, ajuda ainda a falar mal.
Acho que não precisa de igreja, pode ser em casa. Entendeu? Então, assim, a igreja tem falhas? Tem, claro que tem. Teu filho também tem. E mesmo assim, tu não sai falando mal dele por aí, não é verdade? Muito pelo contrário. Nós precisamos fazer o bem. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Cristo foi o maior exemplo de quem viveu em plena obediência. João 6:38 fala: porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando eu faço parte do reino, eu entendo que eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Mateus 26:39 fala: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque tem gente que acha que é só na hora boa, né? Tem gente que acha que na hora da dificuldade, não, é o diabo. Se até Jesus se sujeitou à vontade do Pai, mesmo sendo contra a vontade dele, imagina a gente. Vai chegar um momento que nós vamos viver em que não haverá mais diferença entre o céu e a terra. Aleluia. A vontade de Deus reinará de forma absoluta na terra. Hoje nós temos ainda a escolha, mas vai chegar um tempo em que Deus vai reinar absoluto. Eu quero encerrar com esse versículo. Apocalipse 21, do verso 1 ao 3 fala. É tão lindo esse versículo, acho que é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Amém. Aleluia. Eu não sei você, mas eu quero viver nesse reino. Eu quero viver esse dia glorioso. Amém. Eu não quero ficar de fora desse reino. E hoje nós já temos uma amostra dele aqui na terra. Nos céus a vontade de Deus é sempre feita. Ela é perfeita e gloriosa. Aqui na terra onde nós estamos, nós precisamos buscá-la, obedecê-la e vivê-la dia após dia. Cristo é o nosso modelo. Ele foi o nosso exemplo. Ele nos mostrou como buscar e como viver neste reino. E na eternidade, nós vamos estar unidos junto dele e viveremos a glória do reino eterno. Amém. Amém. Eu quero viver neste reino. Por isso Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quero que você fique de pé neste momento. Feche os teus olhos. Pai nosso, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, Pai que nos ama, que nos dá
o privilégio de escolher servir a Ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado, glorificado, exaltado seja o Teu nome neste lugar, em cada vida que está aqui, nesta igreja. Seja glorificado o Seu nome. E nesta manhã eu clamo: venha sobre nós o Teu reino, venha sobre este lugar o Teu poderoso reino. Senhor, esta igreja, ela é reinada por Ti. Senhor, reine, seja rei sobre as nossas vidas. Seja rei, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o meu trabalho, sobre tudo que temos, sobre tudo que somos. Reine sobre toda a nossa vida, porque, Senhor, não queremos ficar de fora do Teu reino, porque o Teu reino é justiça, é amor, é paz. Vem neste lugar nesta manhã, venha o Teu reino neste lugar nesta manhã, vem sobre esta igreja o Teu reino. E faça a Tua vontade, seja feita neste lugar a Tua vontade. Como súditos, como filhos, nós nos sujeitamos, nos entregamos e aceitamos, e queremos viver a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Queremos viver e servir a Tua vontade, Senhor. Meu Pai, Pai de amor, venha o Teu reino sobre as nossas vidas, e faça, e cumpra em nós, e estabeleça em nós, e estabeleça nesta igreja a Tua vontade. Aqui só há um rei, e esse rei é o Deus Todo-Poderoso. E neste lugar nós queremos e iremos viver a Tua vontade. Não queremos servir ao império das trevas, mas nós queremos servir ao Teu reino, queremos fazer a Tua vontade, que seja aqui na terra como é nos céus, onde o Senhor ordena e os anjos Te obedecem. Que nós vivamos aqui nesta terra este reino de glória. Queremos servir a Ti, queremos servir ao Teu reino e à Tua vontade. Queridos, eu queria que você neste momento viesse aqui à frente. Queria que todos viessem aqui na frente. Vem aqui na frente neste momento. Vem aqui na frente. Cada vez mais diminuindo. Que importa quem pensa. Deus,
Ora balabasure canta larabashure canta larabashure canta larabashure. Ora balabashure canta larabashure canta larabashure canta larabashure. Ora balabasure larabashure. Ora balabasure canta larabashure canta larabashure. Ora balabasure canta larabashure. Ora balabasure canta larabashure canta larabashure canta larabashure. Ora balabasure. Ora balabasure canta larabashure canta larabashure canta larabashure. Larabashure canta larabashure canta larabashure. Oh, halarabashure canta larabashure canta larabashure. Oh, halarabashure canta larabashure canta larabashure canta larabashure. Oh, halarabashure canta larabashure canta larabashure canta larabashure. Oh, Senhor, Senhor, eu quero que você faça um compromisso no teu coração nessa noite. Eu não estou aqui te ordenando, mas estou te convidando a tomar uma posição na tua vida e dizer nesta manhã: Senhor, eu quero verdadeiramente, Senhor, viver no teu reino. Eu quero, Senhor, verdadeiramente estar debaixo do teu reinado, do teu domínio, da tua direção. E eu me sujeito, eu aceito a sua vontade na minha vida. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi essa música que eles estão cantando, e um temor muito grande bateu no meu coração. E eu me lembro que eu comentei com uma pessoa: não é qualquer um que pode cantar essa música. E eu vi um pastor também pregando, falando sobre essa canção, e ele dizia que a hora que o cristão mais mente é na hora do louvor, porque ele canta muitas vezes coisas que ele não vive. E eu tive um temor no meu coração, e eu comecei a me questionar: Senhor, será que eu tenho condições de cantar essa canção? Será que realmente eu tenho gastado a minha vida em prol deste reino, em prol de fazer a vontade do Senhor? Isso me confrontou profundamente. A palavra do Senhor diz que aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que a perder por amor de mim a encontrará. Tem muitas pessoas buscando viver a sua vida, e na verdade estão perdendo a sua vida, porque não entenderam que nós não fomos chamados para viver a nossa vida. Jesus foi o exemplo, e Ele abriu mão da sua vida para fazer a vontade do Pai. E eu quero te convidar nesta manhã a tomar esta posição de dizer: não, Senhor, a partir de hoje eu decido não mais viver a minha vida, não mais satisfazer
os meus desejos, a minha vontade, o meu ego, mas eu quero viver a tua vida, eu quero fazer parte do teu reino, eu quero sujeitar-me à tua vontade, e eu te garanto, ela é verdadeiramente boa, perfeita e agradável. Feche os teus olhos, o ministério vai cantar e eu quero orar por você. E eu quero que você faça essa oração. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui pessoas, Deus. Pessoas nesta manhã, Senhor, que estão decidindo, Senhor, não viverem mais, Senhor, sobre o império das trevas, mas que se sujeitam, Senhor, que estão aqui orando verdadeiramente. Venha o teu reino sobre a minha vida. Venha, Senhor, e reina, seja rei sobre a minha vida. Porque, Senhor, eu quero viver a tua vontade e não a minha. Senhor, eu me sujeito à sua vontade, ao seu querer, aos teus sonhos, aos teus planos, aos teus projetos para a minha vida. Porque a tua vontade, ela é boa. E não somente boa, ela é perfeita. E ela é agradável. Ela é agradável. Balabalabashure canta larabalabashure canta larabashure. Ora balabalabashure canta larabashure canta larabashure. Vem, Senhor, sobre a tua igreja. Vem sobre o teu reino agora, Senhor. Sobre cada um. Vem sobre o teu reino, Senhor. Sobre cada vida que está aqui. Vem o teu reino, Senhor. Derrama, Senhor, a atmosfera da tua glória sobre este lugar. Derrama, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, Deus. Vem nesse lugar, Senhor. Vem soberano com o teu poder, com o teu governo, com o teu domínio, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem. Ora, balabala, vem, Senhor. Derrama, Senhor, a tua glória e o teu poder sobre esta igreja. Em nome de Jesus. Oh, deixa consigo a sua recompensa. Vem com o teu reino neste lugar, Senhor. Vem com a tua presença e com a tua glória neste lugar. Vem, Senhor, vem com a tua glória. Vem com o teu poder e com a tua glória. Vem, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. O reino de Deus é justiça. Quero falar aqui, sinto de falar no meu coração para ti, Reginaldo. O reino de Deus, ele é justiça. E ele recompensará cada um segundo as suas obras. Saiba que o que você já fez para o Senhor não foi em vão. E ele vai te recompensar por tudo que você já fez. Não ache que Deus te esqueceu. Não ache que Deus te esqueceu. Porque o reino de Deus, ele é justiça. E você pode ter certeza que ele vai te recompensar por tudo aquilo que você já fez neste lugar.
Entendam uma coisa, vocês todos aqui. Eu sei que cada um já teve experiências boas, experiências ruins. Mas entendam uma coisa, o reino de Deus, ele é justiça. E ele vai recompensar. Deus não é injusto. O reino dele não é um reino de injustiça. Ele vai te recompensar. Continue crendo, continue perseverando. Continue crendo, continue buscando, continue perseverando. Porque ele vai te recompensar. Deus é justo. O reino dele é amor, é justiça, é paz. Ele vai te recompensar. Não desista. Não desista. Não desista, porque ele vai te recompensar. Ele é justo. Ele é justo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque somos privilegiados. Porque o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos neste tempo. Nós vivemos o tempo da promessa. O livro de Hebreus fala que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Samuel, os profetas fizeram grandes coisas, mas eles não tiveram esse privilégio que nós temos de viver o tempo da promessa. Nós temos acesso ao reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Creiam. Foi por isso que Jesus nos ensina que a primeira coisa que nós devemos buscar para nós em uma oração é que venha o reino de Deus. E junto com ele, a vontade de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus edifique o teu coração com essa palavra. Te peço desculpas pelo horário, mas é muito importante entender que para termos acesso às coisas de Deus, nós precisamos viver e ser parte do reino de Deus. Amém. Pode. Na casa do Pai é liberdade. E o Espírito Santo tem liberdade aqui neste lugar. Graças a Deus, irmãos. Meu coração com vocês. Nós muitos aqui cresceram na igreja, grande sorte na igreja, totalmente. Isso não tem vontade de se envolver com nada, Senhor. Mas ultimamente tem um amigo no meu coração. Que pessoas deixaram suas vidas de lado, como Jesus disse. Eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. E a vontade de meu Pai é que são felizes, que eu não se perca.
E ele, como o Alexandre pregou, deixou sua vida de lado para cumprir a vontade de Deus. E vivia em nossos bebês. E o Senhor falou muito no meu coração ultimamente, falando assim: pessoas deixaram as suas vidas de lado para semear a sua, na minha. E por um tempo eu não quis fazer as coisas do Senhor, não quis passar por semana na igreja, eu queria assim, curtir meu marido, as minhas filhas. E a realidade é que essa é a vontade do nosso coração, né, da nossa carne. Mas uma nova geração tem que se levantar. Nós estamos aqui nessa igreja, que é uma nova geração dessa igreja. E o que nós temos plantado agora que é a nossa vez? Eu que cresci na igreja, as pessoas semearam na minha vida. Agora é a minha vez de semear. O que eu tenho plantado? E eu queria compartilhar isso com vocês também. Agora, no momento da oração, eu senti um pouco de compartilhar isso. Amém. O que nós que estamos aqui temos escolhido semear hoje, nessa nova geração. O que nós escolhemos plantar nessa terra fértil, que é essa igreja hoje. Então, eu queria deixar essa atenção com vocês, né? Que vocês pensem sobre isso e não tomem uma decisão emocional, né? Porque ninguém vai tomar aqui, eu não consigo se papel, eu também consigo fazer isso. É verdade. Mas